É isso, galera, é isso. Já achei aqui. Primeira coisa que eu vou falar pra vocês aqui antes da gente começar, ó, aqui, ó. QR Code. Tá vendo os QR Codezinhos aqui? Um QR Code é o nosso Live Pix, pra você poder mandar aquele Live Pixzinho, dar uma moral pra gente aí, pra ajudar a gente a continuar com esse projeto. E o outro QR Code é o nosso chat do WhatsApp, tá? É o nosso WhatsApp, um grupão que tem lá no WhatsApp lá que a galera entra aberto. A gente divulga nossas paradas, nossos rolés, né, que vão rolar, tudo. E divulgamos também, né, os nossos trabalhos aqui no Órfãos da Silbene, né, tudo que a gente produz aqui, né. Pedir para vocês seguirem a nossa página, nossas redes sociais, Instagram, tá lá o Órfãos da Silbene, e tem o nosso quintal cultural também, que é no espaço aqui, né, onde funciona os estúdios, onde funciona aqui o estúdio do Órfãos da Silbene. Primeiramente, vou perguntar pra vocês, quem é que gosta de hardcore? Galera que gosta de hardcore. O react de hoje é sobre isso, mano. É sobre a galera que gosta de, porra, um pouco da história do hardcore hoje, tá ligado? Opa, salve, Kurt tá mais aí não, Kurt já foi. Foi embora, eu nem vi, eu tava ensaiando nos fundos aqui, eu nem vi. Então, mano, hoje a gente vai assistir um vídeo, cara, do André Barcinski, sobre Bad Brains, tá ligado? Bad Brains, porra, tá na minha lista das minhas bandas preferidas, tá ligado? É uma das minhas bandas preferidas. Se eu fizer um top 5 um dia aí de bandas, o Bad Brains tá com certeza nelas. Com certeza tá nesse top 5. Então, vamos saber um pouco da história, né? Do Bad Brains. Bad Brains, que é uma banda aí, porra, bem fora da curva, né? Do que é o hardcore ali. E porra, uma das bandas que inventou o estilo. Vamos lá, vamos assistir. Hoje é dia do quadro Histórias Secretas do Cinema e da Música. Eu vou contar aqui a história de uma das grandes bandas do punk, do hardcore, uma banda que influenciou gerações e que está completando 50 anos. Estou falando do Bad Brains. Tá entre minhas bandas preferidas, hein? É isso mesmo. O Bad Brains, ele nasce ali em Washington, D.C., não confundir com Washington, o estado de Washington, né? Que fica onde fica Seattle e tal, na costa oeste, no noroeste dos Estados Unidos. Estou falando de Washington, D.C., capital americana, na costa leste. O Bad Brains surge em 1976, ou seja, está fazendo 50 anos agora. E ele surgiu que ano? em 76, 76 ou... que não era de punk ainda, era uma banda meio de jazz, fusion e tal. Foi 76 ou 66? 6, ou seja, na costa leste. O Bad Brains surge em 1976. 76? Ou seja, está fazendo 50 Caralho, mano, é tempo pra caralho, mano. anos agora. E ele surgiu em 76 Como é que não respeita, mano? Como uma banda que não era de punk ainda, era uma banda meio de jazz, fusion e tal. Eles começaram a tocar punk depois, né? É muito curiosa essa história do Bad Brains, né? E os dois líderes do Bad Brains, né, são o HR, né, o Paul Hudson, ou HR, e o né? irmão dele, o Earl Hudson, né? O HR, HR, na verdade, ele é inglês, ele nasceu na Inglaterra de pais jamaicanos. Acho que o pai era militar, uma coisa assim, e eles depois foram para Washington, D.C. e tal. E ele cresceu em D.C., onde ele conheceu também o Daryl Jennifer, né? E o Gary Miller, também conhecido como Dr. No, né? Que é o guitarrista da primeira formação do Bad Brains, né? E o Bad Brains em 77 mais ou menos, eles começam a fazer um som mais pesado, né, bem voltado pro punk que estava surgindo ali, né? Não tá falando da primeira geração do punk, Clash, Sex Pistols e tal, eles são bem contemporâneos ali, né? E eles tinham, claro, uma diferença muito grande em relação à maioria das bandas punk, né? Que eles eram todos negros, filhos de imigrantes ou netos de imigrantes e tal. E o punk sempre foi um movimento, digamos assim, muito branco, né? O Bad Brains, ele realmente era uma banda que se destacava ali pelos temas, né, por falar muito de racismo e tal, pela ligação deles com a cultura Rastafari, né, especialmente ali já para o final dos anos 70 e tal, e com essa mistura que o Bad Brains começou a fazer, não muito no início da carreira, mas uns 4, 5 anos depois que a banda foi formada,
eles começaram a incorporar ao som deles, né, elementos mais da música negra, especialmente do reggae, né, e do ska. O Earl Hudson e o irmão dele, o H.R., o vocalista, eram fanáticos por reggae, né, amavam Wailers, Bob Marley, toda a onda do dub também jamaicano e tal. E durante muito tempo também o H.R., o vocalista, ele oscilou ali entre cantar punk, né, cantar hardcore e tal, e fazer trabalhos de reggae. Muitas vezes ele falava para a banda, falava assim, eu quero fazer esse disco inteiro de reggae, ele fazia outro projeto e tal, e ia tocar outra coisa. O Bad Brains, ele é bem famoso por essa pegada, né? Essa mistura, né? De ter o hardcore, o som pesado, o som rápido, visceral, mas ao mesmo tempo tem um reggae, né? Uma parada reggae, dub, que é bem visceral também. O Bad Brains tem um disco de 2000, cara, que ele é todo feito ele é todo um disco de dub, tá ligado? Ele tem muito sample, tem muito... E é um disco todo instrumental. Na minha opinião, um dos melhores discos do Bad Brains, cara. Eu gosto muito dos primeiros, que são a fase mais hardcore, né, do Bad Brains. Tem uma fase dos anos 90, que é maneira pra caramba também do Bad Brains. Mas esse disco de 2000 é um disco que eu escuto, assim, praticamente o tempo inteiro. Eu tô fazendo alguma coisa, quero colocar um som mais calmo, alguma coisa assim, eu boto esse disco que é só uns instrumentalzão de dub, porra, bom demais, tá ligado? E eu abro um parêntese para uma música chamada Genie Machine, desse disco. Que essa música é a música que mais tem a síntese ali, né, de hardcore misturado se misturando, né, ao mesmo tempo com punk, com hardcore, tá ligado? A carreira dos Bad Brains Com é reggae, muito, né? muito acidentada por isso, né? Pelas instabilidades também emocionais do próprio H.R., que ficava mudando de opinião a toda hora, cada hora queria fazer uma coisa, uma hora queria fazer uma banda chamada Human Rights, HR, depois queria fazer uma banda só de reggae, depois queria tocar um tipo de som diferente dos outros caras da banda, aí brigava, depois voltava. Teve inúmeras formações, né? O Bad Brains. Para eu não errar nenhum ano aqui da discografia da banda, o primeiro disco do Bad Brains, ele demora a sair um pouco. Ele sai em 1982 e é uma obra-prima, né? Chamada só Bad Brains, que eu acho que Esse disco é bom absolutamente demais. fantástico. Não, né? e essa é a capa clássica, né? É a camisa clássica do Bad Brains, né? O símbolo do Bad Brains acaba sendo isso aí, né? Essa imagem, acho que pro resto da vida do Bad Brains, tá ligado? Agora, o disco que eu acho que é o melhor deles, que eu, assim, acho que é talvez a obra-prima deles, é o Rock for Light, de 83, que é produzido pelo Rick Ocasek, da banda The Cars, né? O Rick Ocasek, além de fazer sucesso com The Cars, ele era um grande produtor. E o primeiro disco do Bad Brains é um clássico, mas ele é um disco muito, digamos, cru, assim, né? O Sim. disco de 82. Ele é um disco, não vou dizer que é mal gravado, mas ele é gravado de uma maneira mais, digamos, até um pouco mais amadorística, assim. O Rock for Light, não. O Rock for Light já é um disco bem mais... Esse disco também é muito bom, cara. Digamos, profissa. É um disco muito, muito maduro, assim, e, putz, é demais. E o Rick Ocasek, ele trabalhou várias vezes com a banda, ele conhece muito a banda, fez som em shows da banda e tal. E ele é entrevistado num filme que eu queria muito indicar para vocês aqui, que é um documentário sobre a vida do H.R., né, que chama Finding Joseph I, The Bad Brains Story. Eu acho que The H.R. from Bad Brains Documentary. Então, Finding Joseph I, The H.R. from Bad Brains Documentary. É um filme que tá no YouTube. Tem vários arquivos desse filme no YouTube. Eu vou linkar um para vocês aqui. Vocês conseguem ver esse filme com legendas em português, traduzidas automaticamente, mas as legendas estão bem legais, né? E é um filme sobre... Ele fala basicamente da vida do H.R., mas ele, claro, conta a história inteira do Bad Brains, né? A história de altos e baixos, de tantos conflitos e tal, dessa maneiro. banda incrível. E os depoimentos são demais, assim, né? Além de uma entrevista muito longa com o próprio H.R., né? O irmão dele aparece, o Earl, e tem muitos fãs, né? O Chino Moreno do Deftones, o próprio Rick Ocasek entrevistado, o Ian MacKaye do Fugazi. Tem uma galera pica, assim, que fala, né, cara? Parece que a galera do Foo Fighters também é bem fã também teve um certo
um certo contato, assim, né, com os caras do Bad Brains, né? Ozzy, é, é, muitos caras de bandas, o Vernon Reid do Living Colour, o Corey Glover do Living Colour Só banda aparece, foda, todos eles mano, falando de do como Bad o Bad Brains. Brains foi uma banda muito, muito influente, né? O Ian MacKaye, assim, que era, claro, do Minor Threat, depois do Fugazi, que Sim. tem uma gravadora chamada Discord, daquela região ali de Washington, D.C., acompanhou a carreira do Bad Brains desde o início, assim, e a descrição dele, dos shows que ele viu do Bad Brains, são muito legais, assim, né? Porque quem viu um show do Bad Brains no início da carreira, eu vou falar daqui a pouquinho de um show que eu vi, só vi um show do Bad Brains com a formação original, vou falar desse show já já. Mas quem viu assim, meio dos anos 80, né? Eu só vi em vídeo, só tive só consegui ver essa banda ao vivo, naquela formação clássica, assim, uma vez, mas vou contar um pouco depois assim, na carreira deles. Mas quem viu nos anos 80 ficava chocado pela intensidade da Intensidade da banda. parada, não, Realmente, os era. vídeos deles, assim, Era muito visceral, cara. Era muito visceral, era muito foda, tá ligado? Pô, mano, o cara largava uns mortal no meio do palco. Terminar aqui, eu vou ver se eu coloco um pedacinho de um vídeo pra vocês darem uma olhada. Se a gente não toma esse copyright. Será que toma, Cut? Um copyright? você pegar qualquer vídeo do Bad Brains 82, 83, 85, a banda era uma coisa assim super tight, né? Super, super. Não deixava escapar nada, Mano, assim. olha esse visual, mano, de ser maluco, mano. Olha isso, que foda, cara, tá ligado? Tu vê que é uma banda, porra, pra frente, tá ligado, mano? Pela foto tu já vê que tem uma atitude na parada, tá ligado, mano? Banda super. Eles tocavam super bem. E o Os HR caras é tocavam pra difícil caralho, mano. achar um músico que tenha uma um frontman no punk, né, que tenha uma presença de palco como a dele. Então, cara, eu considero o HR, né, que é o HR, na minha opinião, é o melhor frontman do punk, tá ligado? De todos os tempos. Entendeu? Acho que a energia que o cara botava na parada, ninguém fez, tá ligado? Da forma que ele fazia, bem, e tocando bem, tá ligado? Cantando bem, tá ligado? Claro, a gente teve grandes frontmen no punk, no pré-punk, né? De Iggy Pop, a Jello Biafra, do Dead Kennedys, o próprio Não, o Ian HR pra mim MacKaye, é né? Que melhor era do um que todos cara esses. incrível no palco, assim. Agora, o HR, ele tem um elemento da presença física, né? Da força É, física mano. dele. O Ele cara era dava um uns super mortal, atleta, mano. né? Na escola, assim, um cara que nadava, corria, assim. E ele no palco, ele era um monstro, era uma coisa absurda, assim, o que ele fazia. O Vernon Reid, do Living Colour, conta que a primeira vez que ele viu Bad Brains ao vivo, na primeira música, o HR deu um mortal pra trás, assim, uma cambalhota no ar, assim, e ele caiu com os Em pés pé. olhando pra plateia no exato segundo em que a música acabava. Falou que parecia um espetáculo de circo, assim, que era uma coisa muito forte, muito intensa. Ele cantava sentindo muito as letras das músicas, né? Que eram letras sobre união, letras sobre como as pessoas e os jovens deveriam se. Mano, deixa eu ver se eu acho pra vocês aqui. Tem uma cena do Mortal. Eu tava vendo essa cena esses dias, cara. Eu vou botar só o cortezinho da cena. Também não vou botar a música inteira, que senão podemos tomar um copyright, né? Deixa eu ver se eu vou achar. Não. Achei. Deixa eu ver aqui se é aqui. Acho que aqui temos já achei. Galera, dá uma olhada nisso aqui, mano.
Dá uma olhada nisso aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Isso é bom pra caralho, mané. Faz de novo, de novo. Isso é muito foda, mané. Isso é muito foda. Isso é muito foda, mané. Muito foda. Melhor banda de hardcore que tem na história. Bad Brains. Vamos lá, vamos continuar o nosso vídeo aqui. Se unir, eles sempre tiveram o que eles chamavam de PMA, Positive Mental Attitude, né? Uma atitude positiva, uma atitude mental positiva, né? O Bad Brains sempre foi muito sobre positividade. Então é muito bonito a gente ver o Corey Glover, vocalista do Living Colour, dizendo como... Isso é uma parada muito maneira nas letras do Bad Brains, tá ligado? Que era uma parada mesmo good vibe mesmo, tá ligado? É a vibe do reggae, mano. Eram letras de reggae com uma banda de hardcore tocando, tá ligado? Ele ficava assim assustado com a força, a intensidade desses shows ao vivo do Bad Brains. E se vocês puderem procurar aí no YouTube, os shows são realmente inacreditáveis, né? Muito, muito legais. É muito maneiro, né? Esse filme, o Finding Joseph I, como eu falei, ele conta a história do Bad Brains, mas ele é mais focado na história do próprio HR, né? E ele pega o HR numa fase muito, muito difícil da vida, né? Há uns 20 anos ele foi diagnosticado com uma doença, ninguém sabe direito exatamente o que é, mas ele entrou em períodos muito grandes de depressão, depois ele foi morar na rua, diz que ele é um cara totalmente irresponsável com grana, não guardava nada e tal, tiveram que fazer várias vaquinhas assim para ajudar Parece ele. Parece que até lance de documentação, essas paradas assim, o cara era meio ruim também. Tá, muita gente contando que via ele morando na rua em Baltimore, depois em outra cidade e tal, e que ele via isso como quando ele é entrevistado, né, como uma coisa de libertação dele dessa, digamos, dessa escravidão do dinheiro. É o mundo material, né? Ele era um cara totalmente materialista, né? Não ligava para o materialismo, era até uma questão política, né? De certa forma pro cara, né, mano? Era punk. Né, como ele fala no filme uma vez, que ele busca essas coisas positivas na vida dele, que ele não precisa de grana e tal. Ele é um cara muito despojado, assim, de grana. E o filme mostra isso de uma maneira até muito radical, assim. Tem umas horas que você fala, nossa, esse cara realmente sofreu muito, né? Com problemas psicológicos, com problemas pessoais dele e tal. É um filme muito, muito legal. Os depoimentos são maravilhosos, assim. Tem depoimentos também de pessoas que tocaram com ele em outros projetos de reggae, projetos de world music, projetos de jazz e tal. É um documentário que eu acho que vale muito a pena assistir. O Bad Brains é daquelas bandas que influenciou meio mundo, né? É impossível você pensar em todo o rock, punk, hardcore, sem falar dos Bad Brains, né? Eles são influências de Black Flag, o próprio Ian MacKaye, o Henry Rollins sempre falou 500 mil vezes. Henry Rollins é do Black Flag, né? Como cantor e como vocalista, como frontman também. Quer dizer, eles influenciaram todo mundo. E é uma pena que a banda teve uma carreira tão errática, né? Do ponto de vista de lançamentos, de brigas e tal. O Rick Ocasek, do Cars, que é produtor, que produziu Rock for Light, conta lá dos discos que ele ia produzir e que pra banda estava tudo certo, e aí que depois chegava o HR e dizia que não queria mais fazer. Isso aí e meio foda. Que acabava com a negociação, né? Eles acabaram, o Bad Brains acabou contratado por uma grande gravadora, acho que já no meio dos anos 90 e tal, mas não deu muito certo. E eu tive a sorte de ver um show só do Bad Brains com formação original. Foi no iniciozinho dos anos 2000. Eu fui visitar meu amigo Álvaro Pereira Júnior na Califórnia, e na semana em que eu estava lá teve um show do Soul Brains, né? O Soul Brains era a formação original do Bad Brains. Eles estavam tocando com um nome diferente por causa de alguma treta jurídica, alguma coisa com um agente, com um empresário. Eles não podiam usar o nome Bad Brains naquela época. Eles usavam o nome Soul Brains. E foi um show, assim, um pouco esquisito, que o HR não tava naquela forma dele, assim, né? Pulando, dando cambalhota, fazendo stage diving de cima dos monitores, na galera e tal. Ele tava bem mais comedido. Mas que banda era o Soul Brains, na verdade, o Bad Brains. Tocando ao vivo, né? Muito foda. Impressionante, né? Assim. Mesmo, 15 anos depois de surgir, 14 anos depois de surgir, em 2000, 2001,
Uma banda sensacional ao vivo e eu tenho grandes lembranças desse show. Então é isso, galera. Eu vou linkar para vocês Muito aqui na foda. descrição o documentário do Bad Vou Brains. assistir. Assistam, Vou ouçam assistir Bad esse Brains, documentário. leiam sobre essa banda, Mano, Bad porque Brains é ela história, mano. precisa ser conhecida. Não, história do Se rock, você mano. curte esse tipo de quadros sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, queria te convidar a conhecer meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, por R$ 20 Muito por bom. mês você vira assinante do site e tem um monte de Muito bom, benefícios. Eu muito bom. escrevo 3 textos inéditos por semana, promovo cursos, debates, workshops, e você, virando assinante, tem acesso ilimitado ao acervo do site, que tem mais de 800 textos e mais de 90 cursos. Dê uma olhada lá, Maneiro, hein? andrebarcinski.com.br. Valeu, galera. Até amanhã. Maneiro, 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 maneiro. Galera, André Barcinski, segue o canal do cara lá. Bom demais. Muito bom mesmo. Aí, galera, hoje eu tô com a camisa do África Bambata. Aqui, ó. Camisetona do África Bambata, que eu já tenho há anos já essa camisa. O homem deixou a gente aí agora esse ano, né? Esse aqui é o cara que inventou o funk, brother, tá ligado? Esse aqui é o cara que inventou o batidão, o tamborzão. Mano, é isso. Cara, Bad Brains pra mim é sensacional. Vou tentar ver se eu acho aqui uma outra curiosidade sobre Bad Brains. Tem um show do Bad Brains no CBGB. Quer ver? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem um show no CBGB. E aí tem uma curiosidade maneira pra caraca desse show também. Vou também achar pra vocês aqui. Deixa eu ver se é esse trecho aqui. É porque, porra, o show é muito louco, mano. E aí achar os frames corretos é muito difícil. Achei. Achei o frame correto. Aqui. Esse show aqui, cara, é um show do CBGB em 82. Um show que aconteceu no CBGB. Em 82 dele. Esse show tá no YouTube completo. Tá completíssimo no YouTube esse show. E tem uma cena aqui que, porra, que é muito foda. Se liga. Aqui. Essa menina aqui, ó. Essa menina aqui, cara, é a Cyndi Lauper, cara. Tá ligado? É a Cyndi Lauper novinha, tá ligado? Ela no CBGB assistindo um show do Bad Brains, tá ligado? Ó. Isso é uma banda foda, mano. Vai tomar no cu. Pena que a gente não pode assistir. Senão eu ia botar pra assistir esse show inteiro e ia ficar reagindo ao show. Eu queria isso, reagir ao show. É isso. Galera, vou passar pro próximo aqui, tá? Muito obrigado pra quem ficou até agora.